No vídeo de hoje você vai aprender como que Amós influencia a nossa vida financeira e espiritual ainda hoje em dia. Amós viveu num tempo mais ou menos 736 antes de Cristo e ele foi chamado e usado por Deus para profetizar no reino do norte, onde Jeroboão era ali o rei. E o interessante dessa história é que Amós, ele não era profeta de profissão, ele era boiadeiro, ele era agricultor, então ele trabalhava na fazenda. E Deus chama ele e manda ele profetizar contra o reino do norte, coisas que estavam acontecendo ali que não era para estar acontecendo. Israel vivia numa das maiores prosperidades da sua história. As suas fronteiras estavam sendo alargadas e o povo vivia bem financeiramente. No texto de Amós, lá no livro, você vai ver várias vezes Deus falando que ia destruir casas, como se fosse hoje em dia, né? Casas de porcelana, de casas confortáveis. Deus falando que o juízo ia chegar nessa parte, porque Israel, né, o reino do norte, tinha ali muito dinheiro, eles estavam vivendo uma prosperidade financeira e isso estava atrapalhando, inclusive, a vida espiritual deles. E a narrativa do texto diz que eles cantavam no templo, mas corrompia na medida do mercado, ou seja, nas gramas do mercado. Dizia que vendia 1 quilo de asa, mas na verdade dentro do saco ali só tinha 800 gramas. Fazia ofertas, mas pisava nos pobres. Cumpria festas religiosas que estavam prescritas ali nas leis de Moisés, mas burlava os preços e as balanças. É nesse cenário que Amós levanta a voz pesada de Deus e diz assim, ó: vocês vivem como se estivessem abençoados, mas estão caminhando para o juízo. Olha que mensagem forte. É sobre essa perspectiva que eu tiro 3 aprendizados pro vídeo de hoje. E o último aprendizado é o que vai trazer maior esperança para o seu coração. Então fique até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilha e vamos lá. O primeiro aprendizado que eu tiro desse texto está em Amós 8, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: vocês que esmagam os necessitados, que diminuem a medida, aumentam o preço e usam balanças desonestas. Cuidado financeiro como ética cristã. O problema não era o comércio. O problema era o coração mais no comércio do que em Deus. Amós mostra que finanças é importante porque a forma como ganhamos e como gastamos dinheiro reflete ali o nosso compromisso com Deus. Honestidade é adoração. Generosidade é adoração. Planejamento é adoração. Integridade no trabalho é adoração. Para Deus não existe em momento nenhum na Bíblia dicotomia entre fé e finanças. Muito pelo contrário, isso andam juntos. Ele rejeita e sempre rejeitou o lucro sujo. Manipulação, ganância, exploração, tudo isso sempre foi rejeitado pelo Senhor. Deus sempre chama o seu povo para viver uma economia que reflita o caráter de Deus. E aí eu queria trazer essa reflexão para você. As tuas finanças refletem o caráter de Deus? A falta de mordomia financeira, ou seja, onde você ganha 100% daquilo que Deus te deu e você não consegue, por exemplo, tirar o teu dízimo. Você não consegue tirar uma porcentagem para lazer da sua família. Tu acha que isso está refletindo o caráter de Deus na sua vida? Então fé e finança caminham juntos. O segundo aprendizado está em Amós 5, de 21 a 23. Aborreço as vossas festas, não me agradarei dos vossos holocaustos, não ouvirei os seus cânticos. Cuidado com o culto mecânico. O culto estava bonito, a parede estava preta, as iluminações focadas, a equipe de louvor muito bem orquestrada, o ministério de dança muito bem apresentável, mas na segunda-feira eles viviam uma vida injusta. Cantava a verdade, mas negava a verdade no seu comportamento. Deus não rejeitou o culto por causa do culto. Deus não rejeitou o culto por causa da parede preta. Deus não rejeitou o culto por causa do cantor cristão. Deus não rejeitou o culto por causa do púlpito de madeira. A verdade é que ele rejeitou o culto porque não era coerente com a vida que eles viviam. A vida que você vive hoje está de acordo com o culto que você prestou no domingo? É nessa perspectiva que a vida de Amós ecoa até hoje. Se o louvor não muda seu caráter, é apenas barulho, meu irmão. Se a liturgia do culto não reflete a sua integridade, é só um ritual que você pratica todos os domingos. Se a adoração não gera ética, ela não é adoração, é apenas performance musical. Deus quer coerência entre domingo e a segunda-feira, entre o altar e o mercado, entre o que falamos e o que fazemos. É nessa perspectiva que entramos no terceiro aprendizado de hoje. Deus julga, mas também restaura. Amós, capítulo 9, versículo 11, diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e reconstruirei como nos dias da antiguidade. Depois de duras palavras de juízo, Amós termina com esperança. Deus disciplina, mas não abandona. Ele derruba para levantar de forma mais forte. Ele confronta, mas para restaurar. Ele expõe o pecado para curar o coração. Amós aponta para um Deus que sempre prepara um caminho de volta. Mesmo
Mesmo quando falhamos no dinheiro, na administração, na justiça, no cuidado familiar, existe arrependimento, reconciliação e recomeço, meu irmão. A restauração prometida lá no final de Amós aponta para uma pessoa, que é o Cristo, o novo Adão, o Filho de Deus, que reconstrói a sua vida, o culto e o caráter do seu povo. Eu acredito, meu irmão, do fundo do meu coração, que se Amós estivesse pregando hoje, ele não começaria falando sobre música, liturgia, cor da parede da igreja, qualidade do telão, ele não falaria nada sobre isso. Ele começaria assim, ó: como estão suas finanças hoje? O seu dinheiro reflete o amor de Cristo na sua vida? Você tem sido bom mordomo? Ele perguntaria: seu culto, aquilo que você prestou no domingo, reflete a sua segunda-feira? Aquela pessoa que estava louvando no domingo lá no culto é a mesma pessoa de segunda no trabalho? E depois de ter feito essas duas perguntas, eu acho que ele apontaria para a graça e falaria assim, ó: Deus ainda reconstrói o que o pecado derrubou. Deus quer o seu coração, meu amado, e o seu comportamento também. Ele quer a sua adoração e a sua ética junto com ela. E ele está pronto para restaurar o que foi quebrado na sua vida. Se você chegou até o final desse vídeo e acredita na palavra que estamos lendo, acredita no Deus da palavra, eu te convido ainda hoje a ter um reencontro verdadeiro com Cristo. E se você chegou aqui com suas finanças todas destruídas, eu te convido a orar ao Senhor, entregar isso nas mãos do Senhor e também acessar a ferramenta que eu tenho aqui, ó, na descrição desse vídeo, que é o Impulso Essencial, onde você vai aprender planejamento financeiro, estratégia de quitação de dívidas, investimentos no Brasil e no exterior e aumento de renda. Não perca essa oportunidade de começar 2026 diferente e poder ver o verdadeiro significado de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus te abençoe.